Boa noite, turma. Agora eu vou resolver a nona questão da terceira lista de exercícios de mecânica dos fluidos. O enunciado da questão é o seguinte: a comporta ABC na figura abaixo tem uma dobradiça em B em uma linha fixa e 2 metros de largura. A comporta abrirá em A para liberar água se a profundidade da água for suficientemente alta. Calcule a profundidade de H para a qual a comporta começará a abrir. Então, a questão ela pede, que a gente determine o valor de H que seja suficiente para que a comporta aqui ela rotacione em torno do ponto B e ela abra aqui em A. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o diagrama de corpo livre desta comporta. Então, eu vou analisar aqui, a comporta ABC, as forças que estão atuando no corpo da comporta BC e no corpo da comporta AB. Porque eu vou ter uma força atuando aqui em BC, que é uma força resultante em BC, e eu tenho uma outra força resultante atuando aqui, em AB. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é desenhar o diagrama de corpo livre das duas comportas, BC e AB, para a gente poder depois calcular o momento em B, e a partir do momento em B, eu conseguir determinar o valor de H. Pela imagem da comporta, nós temos que a distância do fundo do tanque até o ponto A aqui equivale a 1 metro. Eu não tenho a distância entre o ponto B e o ponto C, mas eu sei que a distância da superfície livre do líquido até o fundo do tanque corresponde a H. O que nós podemos admitir? Que a distância aqui da superfície livre do líquido até o ponto B, nós podemos denominar essa distância de H, um H maiúsculo. E esse valor de H, nós assumimos nessa representação, vai ser igual a Hzinho, que é a distância da superfície livre até o fundo do tanque, menos 1, que é a distância do fundo do tanque até o ponto A. A partir desta relação que nós obtivemos aqui, nós iremos, colocar no corpo livre a altura toda em função de H. Então, a altura do centroide, nós vamos determinar o centro de pressão das forças resultantes, todas em função de H, que vai facilitar muito o nosso cálculo, nos dando equações mais simples. Para o diagrama de corpo livre da comporta, eu vou desenhar aqui AB e vou desenhar uma reta vertical que corresponde a BC. A altura entre B e C, nós vimos que é representada por H. A força resultante que atua na comporta BC, ela está um pouco abaixo do centroide da comporta. O centroide da comporta, o centro de gravidade, como a comporta é uma comporta retangular e é uma comporta plana, o centro de gravidade atua, na metade da superfície plana. E nós temos, além da força BC atuando aqui, eu tenho uma força resultante atuando na comporta AB, com sentido para cima, na direção vertical. Então, essa força aqui é a força AB. E ela atua no centroide dessa placa. Nesse caso, a placa é retangular. Ela está na posição horizontal,
o centroide da placa fica exatamente na metade da largura da placa e na metade da profundidade da placa. Então, o que é que vai acontecer aqui? O centroide, então, essa força AB atua no centro da placa retangular. Na largura da placa aqui, nós temos que ela vai atuar 10 centímetros do ponto B, porque a distância de A até B aqui equivale a 20 centímetros. Então, a distância de F de AB até B corresponde a 10 centímetros. Se a força ABC aqui atua abaixo do centro de gravidade, nós precisaremos determinar qual é o centro de pressão desta força. Mas inicialmente vamos escrever aqui as equações para encontrarmos a força AB e a força BC. Desta forma, agora nós vamos calcular o ponto de aplicação da força CB, né? Para que a gente consiga determinar a distância do ponto do centro de pressão para o ponto B e para calcular o momento, né, dessas forças e determinar o valor de H. Então, eu primeiro vou calcular o momento de inércia do retângulo. Então, eu vou pegar a largura vezes a altura, dividido por 12. Então, a largura da comporta é 2 metros. A altura vai ser H elevado ao cubo, dividido por 12. Isso aqui vai me dar 2H ao cubo sobre 12. Para eu determinar o Y do centro de pressão, eu vou pegar o momento de inércia e dividir pelo Y do centroide vezes a área do retângulo, que vai ser 2H ao cubo dividido por 12 sobre H sobre 2 vezes a área, que é H, vezes 2. Aí, eu vou ter 2H ao cubo dividido por 12 sobre H sobre 2, que multiplica 2H. Corto o 2 aqui, o 2 do denominador, e eu vou ter 2H ao cubo sobre 12, dividido por H ao quadrado. Fazendo algebrismo, nós temos que a distância do centro de pressão vai ser 2H ao cubo dividido por 12, que multiplica 1 sobre H ao quadrado, que vai dar 2H sobre 12. E aí, nós temos que a distância do centro de pressão para a superfície livre do líquido é o Y do centroide mais o Y do centro de pressão, que é igual a 2H sobre 2 mais 2H sobre 12. 6H mais 2H mais 2H igual a 8H sobre 12. A distância do centro de pressão até
a superfície livre do líquido é igual a 2H sobre 3. Retornando para a nossa imagem, nós temos que a distância da superfície livre do líquido até o ponto de aplicação da força corresponde a 2/3 de H. Logo, a distância do ponto de aplicação da força para o ponto B vai ser H menos 2H sobre 3, que vai ser H sobre 3, que eu vou utilizar essa distância aqui para o cálculo do momento em relação ao ponto B. O somatório dos momentos em relação ao ponto B é igual a 0. Então, eu tenho aqui que a força de A, B, que multiplica a distância em x até B, é igual à força de BC, que multiplica a distância em y do ponto da aplicação da força até o ponto B. Quem é a força de A em B? F de A em B é igual a 3.918,877 H. O valor de x é igual a 0,1, que é a distância do centroide do ponto de aplicação da força AB até o ponto B. A força de B em C é igual a 9.797,193 H ao quadrado, que multiplica a distância do centroide até do centro de pressão até o ponto B, que é dado por H sobre 3, como eu mostrei na figura, né, da comporta. Então, calculando aqui, nós temos que H ao quadrado vai ser igual a 1.175,6631 dividido por 9.797,193. Isso aqui é igual a 0,1199. H é igual a 0,3464 metros, ou seja, a distância da superfície livre da água até o ponto B corresponde a 0,364 metros. Para nós determinarmos o valor de H, que é a distância da superfície livre até o fundo do tanque, eu tenho que H, que eu encontrei agora, é igual a Hzinho menos 1. Esse H minúsculo aqui é a distância da superfície livre do líquido até o fundo do tanque. Então, esse valor de H aqui vai ser igual a H, que eu obtive agora, mais 1. Então, a altura da água tem que ser igual a 0,3464 mais 1. A altura da água vai ser igual a 1,3464 metros. Então, a água precisa estar numa profundidade de 1,3464 metros para a comporta começar a abrir, né? Então, boa noite. Esta foi a resolução da 9ª questão da terceira lista de exercícios de mecânica dos fluidos.